Que a paz do Senhor esteja no nosso meio. E hoje, então, nós vamos iniciar, dar continuidade ao nosso estudo no livro Nosso Lar, recebida pelo Espírito de André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje é o capítulo 39, Ouvindo a Senhora Laura. Vamos iniciar recapitulando um pouco o capítulo 38, o caso Tobias, que foi relatado semana passada por Leonor. André Luiz, no final do terceiro dia de trabalho, é surpreendido com o convite de Tobias para ir até a sua residência, onde momentos alegres e de aprendizado o esperavam. Chegando à residência de Tobias, estava esperando as duas senhoras, Dona Hilda e Luciana, no qual foi compartilhada com ele a experiência de vida dessas três almas. O caso familiar onde Tobias, na experiência terrena, havia se casado por 2 vezes, com Dona Hilda e Luciana, e juntos conseguiram vencer o monstro do ciúmes inferior, graças ao amor fraterno. Aí eu trouxe uma pequena mensagem onde fala do amor fraterno. Permaneça o amor fraterno. Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é responsável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros dos ciúmes que lhe aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com ventura que lhes vistam os semelhantes. Afeições violentas, comumente conhecidas na terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobrevirá no caminho eterno. Então agora nós vamos iniciar o capítulo 39, aonde ele está baseado nesse amor fraterno, nesse objetivo que a gente precisa alcançar, do qual a gente ainda tem muita dificuldade até de compreender isso. No capítulo 39, Ouvindo a Senhora Laura, então André inicia o capítulo relatando como o caso Tobias estava lhe torturando a mente. Vários questionamentos lhe surgiam. Como poderia o lar Tobias estar construído em princípios novos da união fraterna? Ele não entendia. Lhe atormentava a mente como um assunto obsedente. Relata a dificuldade de compreender tal situação, pois ele se sentia senhor do lar terrestre. Começava a pensar, se no lugar de Tobias, terias coragem de imitar-lhe a conduta? Já admitia que não. Então aqui a gente pode observar o sentimento de possessão que a gente tem, que o André tinha do lar dele. Então isso estava impedindo ele de conseguir entender como as três almas estavam conseguindo vivenciar. Depois da experiência terrena, eles conseguiriam passar por cima do ciúme, passar por cima da matéria e ter o amor fraternal. Um ele tinha com a Dona Hilda de esposa e o outro com a Luciana do amor fraterno.
E ele não conseguia, então, ele não conseguia aceitar a ideia de passar por uma situação dessa, ele ou a Zélia, desculpa. Demonstrando como ainda somos frágeis, como somos materialistas, o medo e o orgulho como acaba dominando em momentos de desequilíbrio. Porque o André já vinha numa posição de transformação, já estava alcançando uma certa melhora, já estava podendo trabalhar. E mesmo assim, quando lhe surge esse conhecimento, essa possibilidade, ele acaba ficando atormentado. Aí, mediante tal tormenta, não conseguindo achar esclarecimentos justos que lhe pudessem satisfazer, decide buscar auxílio com a senhora Laura, mãe de Lísias, pois lhe tinha confiança filial nele, como ela tinha assumido ele na casa, porque a mãe dele já estava num plano superior e ela tinha acolhido ele como filho. Aguarda ansioso o seu momento de folga e vai ao encontro. E é recebido com extrema alegria. Espera o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Expondo à sua generosa amiga o problema que lhe torturava a mente. Ela sorriu com grande experiência da vida e começou a dizer: Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que tortura a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e em outros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. Aí André ainda mesmo assim ele fala, mas choca-nos o sentimento, não é verdade? E ele questiona, né? E aqui a gente pode ver como que é importante, às vezes a gente está numa prova, às vezes está atormentado, e a gente buscar auxílio. A gente ter a humildade de conseguir exteriorizar o que a gente para outra pessoa, desde que ela seja mais equilibrada que a gente, né? Mas é importante a gente buscar esse auxílio. É importante a gente ter uma religião, onde a gente consegue, às vezes, porque tudo é no nosso pensamento, a gente constrói castelos, monstros, que não são necessários para a nossa vida e acaba nos impedindo. Aí Dona Laura esclarece a André Luiz. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar, mas que na realidade atual que ele vivia, tinha que predominar os princípios da natureza espiritual. Então ele não podia mais estar com aquele olhar de matéria nosso, ele tinha que já estar olhando mais amplo. E é necessário compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala da animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça da noite para o dia, pois foram séculos para emergir camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas. Demoramos para compreender. No momento, não será fácil para ele entender a elevação da organização doméstica que visitou. Aí ela ressalta, entretanto, a felicidade ali é muito grande, pela atmosfera de compreensão que se criou entre os personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Aqui a gente vê como que a gente necessita de compreender a visão espiritual que realmente o Pai quer de nós. Por mais que a gente está numa religião, que a gente sabe que aqui é o passageiro, que a nossa vida eterna é espiritual e que Deus tem uma coisa muito mais ampla para nós, mas a gente ainda não consegue compreender exatamente esse princípio. Aí André questiona a Dona Laura. Se por regra geral, todo homem, toda mulher, quando tiverem se casados mais de uma vez, restabelecem no mundo espiritual o núcleo doméstico, com todas as afeições que hajam conhecido. Aí Dona Laura pede a André Luiz que
que não seja radicalista. É indispensável seguir devagar, pois muitos casais podem ter afeição e não compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. Aí ela explica que o caso Tobias é o caso da vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Aí ela deixa bem claro que quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto se odiarem, assemelhando-se a agulhas magnéticas sobre os mais antagônicos influídos, quer dizer, ficam atraindo para si esse tipo de vibração. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam a fraternidade legítima. Então aqui a gente percebe, né, que se a gente continuar com o nosso orgulho, se continuar com a nossa arrogância, a gente não consegue transpor a barreira que tanto almejamos. Aqui, ó, com os esclarecimentos da Dona Laura, nós podemos entender que as consequências são grandes. Se não vigiarmos nossos atos, se formos irresponsáveis e egoístas, não alcançaremos a lei de fraternidade e compreensão, que é o que a gente precisa conseguir aqui. Aí André Luiz questiona a Dona Laura: o que acontece quando não se consegue serem admitidos aos lucros de aprendizado? Quer dizer, a gente já sabe que passa pelo umbral, mesmo assim, se não tiver, e aí o que acontece com a pessoa? A Dona Laura explica que após muito sofrimento, que a gente pode lembrar também do pai de André Luiz, que está no umbral, que a mãe dele, que agora eu não recordo o nome, ela já está num plano superior, eles eram casados, e que ele está no umbral vivenciando essa situação. Aí a Dona Laura explica que após muito sofrimento, do que eles mesmos criaram para si, quer dizer, então a gente assume as consequências do que nós fazemos. Não é Deus que nos castiga, somos nós que buscamos o sofrimento. Terá a oportunidade de experiência carnal para fazerem o que não conseguiram no plano espiritual. Então, quer dizer, o Senhor ainda vai dar uma segunda chance. Só que a gente tem que lembrar que essa segunda chance, dentro do nosso lar, pode ter aquela pessoa que você não perdoou, aquela pessoa que você tinha, como é que fala? Sem ser simpatia. Antipatia da pessoa. Então ela pode vir como um filho nosso. E que Deus, na sua infinita misericórdia, lhe concede esquecimento do passado, que é para a gente conseguir, porque se a gente às vezes souber tudo o que está, a gente acaba estragando novamente. E vamos receber nos nossos laços de consanguinidade aqueles que os afastaram do caminho através do veneno do ódio e da incompreensão. Daí se interfere a oportunidade, cada vez mais viva, da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediatamente a reconciliação com os adversários. Que é difícil, né? A gente passa uma vida toda sem, às vezes, conversar com uma pessoa e, às vezes, um abraço resolveria o problema. Mas, enquanto não aprendermos o verdadeiro amor, o perdão, ficamos nesse ciclo de aprendizagem, ora mundo espiritual, ora carnal. E todos nós estamos vivenciando a experiência carnal e muitas das vezes continuamos cegos, não entendendo que no nosso lar terreno estão as oportunidades de reconciliação. Sem esforço do perdão, no período entre as vidas, milhões de almas permanecem no umbral. Somente na volta
a vida, nos laços da consanguinidade, adversários vencem o ódio. Para perdoar, é preciso mover e remover pesados fardos do passado. Aí, nessa altura, a senhora Laura silenciou, como quem se precisasse meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora, não se surpreendendo com a afirmativa, obterou aos espíritos ainda em simples experiência animal: nossa conversação não interessa, mas para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Então aqui a gente entende que a gente fala assim, mas só porque eu casei com aquela pessoa, tal. Mas a gente tem todo um histórico e a gente tem muita responsabilidade. Ouvindo a observação, não deixei de corar. André Luiz fala, né? Lembrando do meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorria à minha mente as palavras do antigo Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebe minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço de consertar a tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesmo, e por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava mais explanar outras miudezas sobre esse assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Aí André, assim, ele vivencia uma coisa, ele assim, se atormentou, procurou informações, e agora o que ele havia entendido já é a nova causa dele de preocupação. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda ou Luciana. Impressionava-me sim com a imponente questão da fraternidade humana. A caridade legítima se apoia na fraternidade. Aí eu trouxe 2 textos avulso, falando da lei da fraternidade universal e da lei da compreensão, que é o que tem que nos basear a vida, né? A lei da fraternidade baseia-se na harmonia, no amor, na verdade e na justiça. Entre irmãos que somos, deve reinar a mais bela harmonia. Devemos evitar discórdias, querelas, brigas e descontentamento. E quando surgirem dúvidas, todos devem esforçar-se para resolvê-las harmoniosamente. Amor é a estima recíproca que deve reinar entre todos, amparando-nos, ajudando-nos, tolerando-nos uns aos outros. Implantaremos na terra o amor. A verdade é a sinceridade com que devemos tratar-nos
uns aos outros, evitando hipocrisia e a maledicência. A justiça é o respeito rigoroso que devemos à propriedade alheia. Por mais insignificante que o objeto seja, jamais contrariemos a lei da fraternidade, apropriando-nos por meios ilícitos do que permanece aos outros. E saibamos sempre que quaisquer circunstância dar a seu dono, quer no terreno material, quer no terreno moral. É certo que a humanidade atual ainda não está preparada para a aplicação integral da lei da fraternidade, mas o Espiritismo está trabalhando ativamente para fazer florescer em todos os corações a lei da fraternidade, preparando desse modo a humanidade para os dias de compreensão e de amor. E quando a humanidade estiver preparada, novos ensinamentos virão guiar os homens à prática da mais elevada fraternidade. E o outro fala da lei da compreensão. Eliminando os excessos sempre prejudiciais, quando de sua execução, as leis humanas resultam da suprema lei divina de causa e efeito. Apesar das inumeráveis erros praticados pelos seres humanos e de suas consequências inevitáveis, Deus propicia a lei da compreensão, para que inspire o nosso equilíbrio, sem o qual nada poderia existir. Não existe ninguém inteiramente, só nos momentos mais tristes. Aquele que sofre, o Pai deu resignação, que facilita a evolução espiritual. Ao pobre foi dada a paciência para que ele aguarde melhores dias, e assim por diante. As oportunidades de compreensão e discernimento fazem com que as criaturas humanas, sem distinção, possam meditar em tudo quanto acontece no cotidiano. A pessoa que pouco sabe melhor saborear o alimento do que a que tem muito. Só de olhar a mesa cheia de iguarias, as pessoas ricas perdem o apetite. Se meditarmos serenamente, observaremos que tudo na vida tem a sua compreensão e que nunca estamos abandonados nos momentos mais amargos. O Pai nos fala no momento exato, enviando o remédio certo para os nossos males. Irmão José, do livro Coletânea Mensagens de José, volume 10, pelo Espírito José, psicografado por Elcio Eugênio de Lima. Acabou. Espero que eu tenha transmitido um pouquinho um pouco, né? Não é tudo que a gente consegue. Mas eu sou muito grata por essa oportunidade. Obrigada de coração. E obrigado pela paciência de vocês. De coração. Obrigada pela paciência.